Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do meu coração vermelho. Sou Tony Carlos Dias e esse aqui é o 26º episódio de Observações. Antes de começar, recitarei um trecho de uma canção chamada Prioridades de Binegão, rapper, compositor e vocalista da lendária banda carioca Planet Hemp. Vamos lá? Paz não se pede, paz se conquista, e não será com guerra, pois guerra santa não insiste. Não insista, guerra santa, paz satânica, acho que não. Permita-me lembrar o que disse o avatar mais notado da história da nossa esfera: não sobrará pedra sobre pedra. Pois se querem mesmo a paz, porque as armas continuam a ser fabricadas em nossa era. Isso disse Binegão. Pois bem, estamos vivendo uma tentativa de instauração de uma suposta guerra fundamentalista em nosso país. Não é guerra santa, como muito vem afirmando por aí. Por esse motivo, aplaudo a insistência de Luiz Inácio Lula da Silva a não querer assinar uma carta de intenção ao segmento dos evangélicos e não ir a templos religiosos fazer discursos políticos ou pedir qualquer voto que seja. Ainda no primeiro turno, Lula fez um ato com líderes religiosos em São Gonçalo, um dos maiores redutos evangélicos do Brasil. Insistiu que o evento fosse realizado fora dos templos. Lembrando que Lula está sendo forçado por alguns integrantes da sua coordenação de campanha para produzir uma carta aos evangélicos. Ele resiste e diz que jamais instrumentalizou a sua fé como ferramenta eleitoral e que aos 76 anos jamais iria usar esse artifício. Isso prova a sua nobreza de estadista. Pois bem, desde que me entendo como ser humano, Lula sempre fez parte do meu imaginário político. Já vi Lula ao lado de frades franciscanos, com o Papa, com líderes religiosos do protestantismo, com rabinos, com mães e pais de santos, com espírita e qualquer outra denominação mundo afora. Lula sempre respeitou a fé das pessoas. Jamais ouvi criando uma possível separação entre as pessoas pela sua fé. Talvez seja o político mais laico que esse país já teve. Isso o torna um homem digno, grande, que mereceu sempre o meu voto. Por mais que Lula seja um político hábil, que entende como poucos o jogo político e como consegue fazer alianças improváveis, reafirmo que jamais ouvi instrumentalizar a fé das pessoas para conseguir votos, mesmo conseguindo o apoio de setores do campo religioso. Faço essa observação para evidenciar que Lula não estimula a barbárie e nem a separação do país que pode estabelecer uma suposta teocracia cristã. Temos exemplos perigosos atualmente e não retratarei nem a Idade Média, onde o Estado e a religião fizeram os horrores com o regime político absolutista. Vejo a polícia da moral no Irã, os talibãs no Afeganistão, o que Erdogan vem realizando na Turquia, sem contar outros países na Ásia e na África que estão instrumentalizando a fé. É necessário entender o que está em jogo no país, não é a possibilidade em defender o seu direito de professar sua fé, ou até mesmo o seu direito de não a tê-la. O que está em jogo hoje é uma ameaça golpista completamente tendenciosa, cujo objetivo é substituir a Constituição pela Bíblia, como quer a ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, do qual tem como a sua maior expoente a recém-eleita senadora da República, Damares Alves, e que assessora inúmeros parlamentares e prefeituras Brasil afora. Vou ler aqui para vocês a declaração de princípios da ANAJURE. Declaração de princípios da ANAJURE e seus associados subscrevem e afirmam peremptoriamente a seguinte declaração de princípios cristãos fundamentais. Reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é a revelação de Deus, testificadas em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus
divinamente inspirada, inerrante, infalível, verdadeira, sendo ela nossa única regra de fé e conduta. Sacaram a parada, entenderam aonde mora todo um perigo, aonde está rolando todo esse fundamentalismo. Vocês têm que compreender que o que está ocorrendo hoje no Brasil é muito mais do que esse bolsonarismo tacanho que a gente tem assistido aí, desses brucutus. Há um interesse muito grande de vários segmentos do protestantismo, do evangelho, dessa corrente neopentecostal, em estabelecer uma possível, vou usar o termo aqui, jihad, uma separação, sim. É muito perigoso quando você tem uma associação dessa, querendo ter a Bíblia como a única regra. Faz necessário compreender o que está em jogo hoje do Brasil. Essa entidade tem 2 senadores convictos, Magno Malta no Espírito Santo e Damares Alves, por Brasília. E outros deputados federais que foram eleitos, e vários deputados estaduais, vários prefeitos e vereadores. É muito interessante a gente prestar atenção no que está acontecendo. Toda essa guerra santa que está rolando não é guerra santa, é guerra fundamentalizada. E não estou falando de bolsonarismo, guiados por macho alfas inseguros, não. O que estou falando são de pessoas que estão lobotomizando pessoas a acreditarem que a Bíblia é a única regra de vida. Por décadas deixamos o horário livre na madrugada da TV aberta para as diversas denominações religiosas fazerem os seus programas, seus comerciais, essa loucura toda. Quantas pessoas com depressão, ou até mesmo sob efeito das mais diversas substâncias psicoativas. Não estou falando aqui de maconha e cocaína, não. Eu estou falando de anfetamina, eu estou falando de Rivotril, eu estou falando de calmante, eu estou falando dessas coisas todas. Quantas das pessoas estavam drogadas nesse horário? Porque a gente fala em droga, a gente só pensa em maconha e cocaína. A gente esquece que é anfetamina, a gente esquece que calmante, que essas drogas que mexem no nosso consciente também são drogas e que não sofreram algum tipo de manipulação. É preciso a gente parar e prestar muita atenção. Não estou querendo, em hipótese alguma, julgar a fé legítima do ser humano em acreditar e professar a sua fé. O que estou aqui afirmando é o que ocorreu no Círio de Nazaré e o que ocorreu ontem no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. É o reflexo de um senhor que está se sentindo acima de todos e querendo se colocar como um Deus. Mesmo a Igreja Católica Apostólica Romana possuir seu caráter conservador, e isso é legítimo, e defender as suas pautas, eles não deixaram, em hipótese alguma, o presidente querer usar o templo como palanque eleitoral. Faz-se necessário compreender esse movimento no Brasil, a compreender que os líderes evangélicos não possuem plano de fé. Muitos possuem um plano de poder. Por essa razão, toda a temperatura, a violência intensa que vem ocorrendo em nosso país nesse período eleitoral tem apoio, sim, desses líderes. São eles que, para conseguir corroer a democracia por dentro, apoiam uma política armamentista no país, alterando, por vezes, a linguagem bíblica para dar munição aos fanatizados de plantão, usarem para confrontar os pacifistas trechos bíblicos. Sei que esse homem que quer a reeleição não é flor que se cheire, mas muitos líderes religiosos gananciosos que conseguiram pela primeira vez sentar na mesa do poder estão fazendo de tudo para incentivar não uma guerra santa no país, mas uma guerra fundamentalista. E como os fariseus na época de Jesus de Nazaré, que estão cobertos pelo ódio, estão preferindo por conveniência narrativa de que Barrabás é, afinal, a solução. Saca? Barrabás, milícia, proteção, poder, dinheiro, é isso aí que esses líderes religiosos querem. O que ocorre no Brasil hoje não é guerra santa. O que ocorre hoje no Brasil é uma guerra fundamentalizada por interesses muito maiores, que é o poder.
O que está acontecendo hoje no Brasil é que muitos líderes religiosos estão apoiando um cara que não tem a mínima competência. Para quê? Para que eles possam perpetuar no poder. Nem que para isso eles usem a fé das pessoas como elemento eleitoral. Isso é muito perigoso. O Observações de hoje talvez seja um dos mais sérios, porque eu parei para estudar e analisar muitos dos fatos que estão ocorrendo. E essa loucura toda que acontece no Brasil, esse ódio, pode ter certeza que a grande maioria está sendo lobotomizada, sim, por interesses como a ANAJURE, que é uma associação de juristas que está doente, caduca, por ter a Damares Alves como uma liderança que não tem o menor escrúpulo.